Deus é bom. E que bom que você veio. Glória a Deus. O Senhor vai te alcançar nessa tarde. Eu estava ontem no aniversário de um pastor, amigo, ou de um amigo pastor, e a gente estava conversando, eu e mais dois pastores, sobre uma ministra do Canadá, uma pregadora do Canadá, não sei se do Verbo da Vida ou de outro ministério, mas que havia pregado nas igrejas que esses homens pastoreiam. E ela estava dizendo de algumas coisas que acontecem lá, alguns desafios do Canadá. Não sei se você sabe, mas no Canadá, na época mais fria do ano, chega a 60 graus negativos. Então, ou seja, menos 60 graus. Se a gente chegasse aqui no Recife a 10 graus, eu acho que fecharia tudo, né? Ia decretar um feriado, porque ninguém ia ter roupa para sair de casa a 10 graus. E ela disse que até menos 40 graus as pessoas vão para a igreja. Aí quando passa disso, começa a nevar muito e às vezes as casas ficam com as saídas obstruídas e as pessoas não conseguem sair de casa. Aí elas assistem o culto em casa. Mas até menos 40 graus as pessoas ainda conseguem ir para a igreja. Eita glória, isso é um exemplo para a gente, né? Ah, tá uma chuvinha, não vou para a igreja não. Mas a gente entende, às vezes tem uma dificuldade logística, alguma coisa. Mas, meu irmão, você podendo estar aqui, esteja aqui. É bênção para a tua vida, é bênção para você. Então, a gente está entrando num período de chuva. Então, você não pode passar 3 meses sem vir para a igreja, né? Não, no final você não lembra nem quem é Jesus. Aleluia. Abre tua Bíblia em João, no capítulo 9. João 9, a gente vai ler a partir do primeiro versículo. E eu vou ler na NVI, projeta na NVI, por favor. Se a tua versão for diferente dessa, você pode acompanhar nos nossos telões, amém? Glória a Deus. E vai dizer assim: ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, que quer dizer mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Vou parar por aqui, a gente vai continuar já em breve, mas vamos meditar um pouco nesse primeiro versículo, esses primeiros 2 versículos, na verdade. Ao passar, Jesus viu um cego. Jesus era o mestre, era o treinador. A palavra mestre, nesse contexto, lá naquela região, era muito comum, porque pessoas tinham alguém que tinha muita sabedoria, alguém que era treinado na palavra. Existiam escolas, né, na palavra, onde mestres ensinavam e às vezes pessoas passavam a morar lá para ser treinados por eles em todas as áreas da vida. Então o mestre, ele tinha esse papel de treinar as pessoas em tudo. E Jesus era um desses mestres. Agora entenda um desses mestres, dentro da visão da sociedade da época. Nós sabemos que Jesus é o mestre dos mestres, o rei dos reis, o Senhor encarnado, Deus feito homem. Mas no contexto da sociedade, Jesus era um desses mestres que ensinava as coisas aos seus discípulos. E quando eles estavam passando por um cego, mas ao mesmo tempo, Jesus era um mestre, mas era um mestre que curava, que ressuscitava, que fazia milagres, e os discípulos sabiam disso. Os discípulos já haviam visto ele fazer muitas coisas. Mas nesse caso, ele passou, viu um cego, e os discípulos lhe perguntaram: Rabi, ou mestre, quem pecou para que ele nascesse assim? Então é interessante que eles já sabiam que esse cego havia nascido nessa condição. Então já era alguém conhecido, já era alguém que de alguma forma eles eram acostumados a ver. E eles perguntaram: quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou seus pais?
como é que ele ia pecar para nascer assim? Não, ele deu um chute muito forte na barriga da mãe e ele pecou. Não tem como pecar antes de nascer. Mas existia na cultura esse entendimento de que alguém nascia com alguma deformidade, com algum problema de saúde, porque ele havia pecado ou porque os seus pais haviam pecado. E os discípulos, eles não quiseram, naquele momento inicial, a preocupação deles não foi resolver o problema do cego, mas foi encontrar a resposta. Olha, diante dessa dúvida, tanta gente fala, agora a gente está com o mestre. Senhor, quem foi que pecou? Qual é o motivo dele estar assim? E aí Jesus, no versículo 3, respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifeste nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Então aqui Jesus disse, olha, não importa para vocês o porquê, não importa quem pecou, não foi ele, não foram os pais dele, mas se ele está nessa condição, é para que se manifeste nele a glória de Deus. Não é que o motivo dele estar assim era para isso, mas já que ele está assim, e a gente teve um encontro com ele, então esse encontro é para que se manifeste nele a glória de Deus. Sabe, meu irmão, às vezes a gente costuma se questionar por algumas coisas que acontecem, que às vezes fogem do nosso entendimento, que às vezes fogem daquilo que a gente considera algo justo de acontecer. E deixa eu dizer para você, nem tudo que acontece no mundo é justo, nem tudo que acontece no mundo é bom, nem tudo que acontece no mundo está debaixo do nosso controle. Mas uma coisa nós não podemos jamais negociar a bondade de Deus no altar da razão. Existem coisas que a gente não entende, existem coisas que a gente não vai entender, existem coisas que a gente não vai ter explicação, e não adianta vir me perguntar, porque eu também não vou ter a explicação. Às vezes acontece um mal, rapaz, por que isso aconteceu? O pastor prega que Deus é bom, mas por que isso aconteceu? Eu também não tenho todas as respostas. Eu só sei que onde eu não sei as coisas, eu sei que Deus é bom. Eu continuo sabendo que Ele é bom. Eu continuo sabendo que Ele cura, eu continuo sabendo que Ele liberta, eu continuo sabendo que Ele transforma, e eu continuo sabendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E que nele não há mudança nem sombra de variação. Lá em Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver mudança ou sombra de variação. Então tudo que é bom vem dele, tudo que é justo vem dele, e tudo que é ruim, tudo que é injusto, tudo que é impuro vem do outro lado, vem do inimigo das nossas almas. Só que o mundo, ele jaz no maligno. O mundo está debaixo de uma influência do maligno desde que nós entregamos lá no Éden o domínio do mundo a Satanás. Quando nós pecamos no Éden, você pode dizer, mas eu não estava lá. Mas nós nascemos a descendência de Adão. E nós carregamos uma natureza em nós, no nosso corpo físico, nós carregamos uma natureza que pende para o pecado. E o pecado faz separação entre Deus e nós. Mas graças, porém, a Deus, que enviou o seu Filho Jesus para fazer religação entre nós e Deus. E nele, no corpo dele, foi vencido o pecado. E nós que estamos em Cristo, estamos acima da influência e do domínio do pecado. O pecado não nos domina mais. Isso não quer dizer que eu não peque mais em algum momento ou que você não peque mais. Mas quer dizer que nós não vivemos no domínio do pecado. Você já viu alguém que tem problema com alcoolismo e a pessoa diz, eu não consigo parar de beber. Eu não consigo parar de usar droga. Eu não consigo parar. A pessoa sabe que aquilo faz mal, sabe que aquilo é ruim, mas aquilo é mais forte do que ela. A vontade de fazer é mais forte do que a vontade de não fazer, mesmo conscientemente sabendo que aquilo está fazendo mal. Por quê? Porque ela é dominada por algo. Mas quando nós estamos em Cristo, o mal ele não nos domina mais. Ele não pode mais impor um jugo sobre nós, porque Jesus, na cruz, ele quebrou todo jugo, toda algema, tudo que nos prendia, tudo que nos levava para o pecado, tudo que nos aprisionava foi quebrado na cruz. Mas aqui a gente vê Jesus passando e Jesus instruindo, dizendo, olha, é para que se manifeste nele a glória de Deus.
No versículo 5 vai dizer, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Só que lá em João 14, Jesus diz, olha, é bom que eu vá. Porque quando eu for, eu vou rogar ao Pai, Ele vai enviar um outro Consolador, um outro igual a mim. Nós pregamos sobre isso no culto passado. Um outro da mesma espécie, com as mesmas características. E um outro que de fato é um só com Ele. E eu quero até aproveitar para fazer uma correção aqui. Toda a ministração minha, quase todas, depois que eu prego, eu assisto. Até para analisar como foi, no que eu posso melhorar, no que eu preciso melhorar. E quando eu estava explicando a Trindade, e eu falando do Espírito Santo, e eu falei que Jesus morreu no nosso lugar, que era um com o Espírito Santo, co-irmão dele, para explicar que era um só, eu usei a expressão em algum momento co-irmão. Ele não é co-irmão, eles são um só. Aí em seguida eu expliquei, mas como eu não corrigi dizendo que não era, eu achei melhor reforçar, para que você fique bem claro que o Espírito Santo não é irmão de Jesus, ele é um só com ele. O Pai, o Filho e o Espírito são um só. Amém? Então, Jesus veio, ele era a luz do mundo. Depois ele enviou o outro, a outra parte dele, o outro igual a ele, o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Se ele era a luz do mundo, e depois o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, que é igual a ele, então o Espírito Santo também é luz. Concorda comigo? E ele veio habitar dentro de mim e de você, então quem é luz agora? Tenha medo não. Quem é luz agora? Nós somos luz do mundo. Por quê? Porque o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Nós precisamos entender o nosso papel depois da redenção, depois que fomos redimidos por Cristo. Ei, nós não podemos, não precisamos orar dizendo, Senhor, apenas um toque, como uma música, apenas um toque, se eu apenas te tocar, serei curado, se eu apenas te tocar, serei sarado. Ei, sabe qual é a expectativa de Deus para mim e para você? É que se as pessoas tocarem em nós, elas serão curadas. Se as pessoas tocarem em nós, elas serão saradas, porque nós carregamos o poder do Filho de Deus, através do seu Santo Espírito dentro de nós. E onde nós passamos, nós fomos comissionados a mudar a realidade com o poder que nós carregamos. E Jesus está dizendo aqui, eu acho que era para você ficar mais empolgado um pouquinho, mas vai melhorar. Jesus está dizendo aqui, olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Versículo 6, depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, colocou-a nos olhos do cego. Então disse-lhes, vá lavar-se no tanque de Siloé, que quer dizer, ou que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistia, sou eu. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no. Ele respondeu, o homem, chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Então Jesus cuspiu no chão, e eu não sei se você entra na história que nem eu, mas assim, Jesus cuspiu no chão o suficiente para fazer uma lama ali e passar nos dois olhos daquele cego. Então não foi um... Eu imagino, e me perdoe imaginar isso, mas Jesus deu aquela... juntou assim, que a gente já está fazendo assim. Juntou assim, deu aquela cusparada no chão, fez aquela lama, pegou e passou nos olhos do cego. Rapaz, não teria outros métodos mais higiênicos? Ô Jesus, vem cá no tanque, o tanque está aqui, vamos lá no tanque. Ao invés de Jesus mandar ele se lavar no tanque depois, vamos ali no tanque. Aí pegava aquela água do tanque, ó, aí fazia um barrozinho e passava, agora lava. Mas sabe por que Jesus cuspiu no chão? Naquela cultura, as pessoas que nasciam com algum problema de saúde, como a gente falou no início, os discípulos perguntaram, quem pecou para que ele nascesse assim? Então era considerado uma maldição. Então alguém de uma geração passada pecou, cometeu algo muito grave, e por isso a pessoa nasceu amaldiçoada.
E as pessoas, quando passavam por alguém com um problema como esse, elas costumavam cuspir no chão, como um sinal de nojo pela maldição que aquela pessoa carregava, como um sinal de nojo pela condição que aquela pessoa tinha. Então, alguém que é cego, você sabe que costuma aumentar a sua percepção sensorial no que diz respeito aos outros sentidos. Já que ele não enxerga, ele passa a prestar muito mais atenção naquilo que ele ouve. Ele passa a prestar muito mais atenção no seu tato. Inclusive, hoje existe o braille, que a pessoa consegue ler perfeitamente, passando a mão em alguns pontinhos que se sobressaem, e ele consegue ler na mesma velocidade que a gente lê. Eu não sei se você já experimentou passar a mão naqueles pontinhos. Você não consegue perceber a diferença, você só percebe os pontinhos. E a gente pensa, como alguém consegue ler? Mas porque ele não tem outra opção. E ele desenvolve uma percepção sensorial muito maior. Então, aquele cego que costumava passar e ouvir pessoas cuspindo no chão como um sinal de humilhação, Jesus usou aquilo que era um sinal da humilhação dele. Jesus usou aquilo que ele costumava ouvir e sempre se envergonhar, se entristecer. Jesus usou o que era sinal da vergonha para trazer restauração para ele. Jesus usou uma área de vergonha para ser a área de restauração, para ser a área do testemunho dele. Ei, não importa em quais áreas você foi envergonhado. O que você passou construiu em você uma estrutura que hoje, salvo por Jesus, você pode ser a resposta dessa humilhação na vida de outras pessoas. Nós não fomos chamados para ficar lambendo feridas do passado. Ah, eu já me machuquei. Ah, eu já me feri. Ah, isso já aconteceu comigo no passado. E aquilo já aconteceu comigo. A minha família me humilhou. A minha criação. Ei, meu irmão, eu não quero parecer insensível com você nessa tarde. Mas, ei, não importa o que aconteceu na tua vida. Importa o que Jesus fez na tua vida, que é muito maior do que qualquer humilhação, que é muito maior do que qualquer dor, que é muito maior do que qualquer condição natural que você tenha nascido. E a partir do momento que a transformação é gerada em mim, eu me torno um agente de transformação no mundo. Jesus disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas você sabe que nós nos tornamos nele a luz do mundo. Ei, você foi chamado para que onde haja trevas, você chegue e a luz se estabeleça. Você foi chamado para que onde exista doença, você chegue e a cura se estabeleça. A saúde se estabeleça. Onde há morte, a ressurreição se estabeleça. Sabe, é necessário que nós como igreja sejamos mais ousados nisso. Por que mais milagres não acontecem? Porque não temos mais ousadia para que aconteça. Porque quando a gente passar a orar mais, quando a gente passar a impor mais as mãos sobre as pessoas, mais curas vão acontecer. Você não precisa responder, mas em quantas pessoas você impôs as mãos que estavam doentes nesse mês? Quantas pessoas? Quantos mortos nós colocamos as mãos para ressuscitar? Ah não, pastor, eu coloquei uma vez e não aconteceu não. Eu não sei se você conhece um ministro chamado Todd White. Todd White é um negrão americano, usa aquele Rastafari. A gente teve até um evento com ele lá no Verbo da Vida Ibura, onde recebemos imposição de mãos dele. E nós cremos na transferência de unção através da imposição de mãos. E ele tem muitos relatos, tem muito vídeo dele na internet, andando em vários lugares do mundo, em Israel, em Nova York, em vários lugares. E ele vê alguém de muleta e diz, é o que isso aí? A pessoa, não, eu estou sentindo isso, quebrei o pé, ou alguma coisa do tipo. Ele diz, deixa eu orar por você. Jesus, em nome de Jesus eu declaro cura. Você pisa agora no chão. E a pessoa que estava sem pisar no chão, pisa. Uau, uau, thank you, thank you. Aí, no, not to me, but to Jesus. Jesus make this. Tá certo? Se não tiver, me corrija aí, viu? Jesus. What's Jesus? E aí, depois de curar a pessoa, ele prega. Quem é que não vai querer? Aí a pessoa recebe Jesus como Senhor. Mas ele disse que por mais de 1000 pessoas ele orou sem que nada acontecesse. Aí a gente vê o resultado final e diz, ah, Senhor, como eu queria isso.
mas você está afim de ir também para hospitais e ficar orando sem que nada aconteça até que comece a acontecer? Sabe, a unção que você usa é a unção que vai aumentar. A ousadia que você tem é a ousadia que vai aumentar. Nós não podemos ficar esperando os milagres acontecerem para que a gente passe a impor as mãos. Comece a impor as mãos e os milagres vão acontecer. Comece a usar a sua fé e você vai ver a sua fé aumentar. As coisas no reino de Deus, a lógica no reino de Deus é diferente das coisas da lógica do reino natural. No reino natural, o que é que a gente pensa? Quanto mais eu usar, mais gasto vai ficar e menos eu vou ter. Sabe aquela pessoa que compra o carro e deixa o plástico no banco do carro? 2 anos o carro com plástico no banco. Por quê? Porque quando ele vender, aí ele tira o plástico. Aí diz, olha, está novinho o banco. Mas tu não usou, benção. Não, porque o meu banco é de couro. Não, é de plástico. Está com plástico ali em cima. Deixa as coisas em casa encaixotadas. Deixa aquelas taças para quando a visita vier. A visita que nunca vem, porque quando a visita vem não é boa o suficiente para você usar. Você quer aquela visita especial para usar. Quando na verdade a pessoa mais importante já está do teu lado na tua casa, que é o teu marido, que é a tua mulher, e vocês não estão usando. Por quê? Por causa de um conceito de escassez que a gente tem. A gente, eu digo assim, a gente de uma forma geral, mas tem não. Primeira coisa que eu faço é tirar o plástico de tudo. Eu sou arrancador de plástico. Não me empreste nada seu com plástico não, que ele vai voltar sem o plástico. Olha, pastor, use aí, vai arrancar o plástico. Mas esse conceito de usar e acabar, usar e desgastar, a gente quer trazer para o reino espiritual. Ei, no reino espiritual, quanto mais você orar, mais fé você vai ter. Quanto mais você se relacionar com Deus, mais íntimo você vai ficar dele. Quanto mais você declarar a abundância na tua casa, mais poder vai ter as tuas declarações de fé, porque você vai ter experiências com Deus. E essas experiências vão aumentar a tua fé. Sabe, nós fomos chamados para mudar a realidade com as nossas palavras. Não ser vítimas da realidade. Não ser vítima da situação onde a gente nasceu, do lugar onde a gente nasceu, do bairro onde a gente nasceu, e disso, daquilo. Ah, porque pobre de mim, porque coitado de mim. Ei, você não é coitado. Você não é pouca coisa. Você é redimido pelo Senhor, lavado pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro perfeito. Você é imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E aqui a gente vai ver, na continuação da passagem, alguns começam a interrogar ele. Ei, mas não era tu o cego? E por que tu está vendo agora? Mas não é fogo. Aí chegam para os pais dele. Mas era ele mesmo que era cego. Você era. Mas por que ele está vendo? O que foi que aconteceu com ele? Os religiosos da época, querendo acusar Jesus, querendo pegar alguma coisa contra Jesus e contra as pessoas, para dizer que estavam traindo a Deus. E os pais disseram, ele é grande o suficiente, pergunta a ele. Mas porque estavam com medo de se comprometer, pergunta a ele. Aí no versículo 24, para a gente não ler todo o capítulo, no versículo 24 vai dizer, pela segunda vez, chamaram o homem, ou seja, já tinham chamado ele, já tinham chamado os pais dele, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Jesus, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem aí, que você está dizendo que curou você, sabemos que ele é pecador. Versículo 25, ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Aleluia. Aleluia. Então lhe perguntaram, o que ele fez a você? Como abriu seus olhos? Ele respondeu, eu já disse e vocês não me deram ouvidos. Aqui o ex-cego já estava ficando estressado. Eu já disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso também vocês querem ser discípulos dele? Eles perguntaram, mas como é que pode? Mas por que isso acontece? Eita! Mas como é que pode? Como é que isso aconteceu?
Por que isso aconteceu? Se eu já disse a vocês. Eu não tenho explicação não. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. E vocês estão perguntando muito por quê? Vocês também querem ser discípulos dele? Ei, sabe que quando você tem uma experiência com Deus, você começa a ficar ousado na fé? Você começa a ficar ousado. E argumentos não podem vencer quem tem uma experiência. Sabe, hoje no mercado de trabalho, hoje principalmente na faculdade, nas escolas. Outro dia me apareceu um vídeo de um homem na faculdade que ele sempre fica filmando a si mesmo enquanto os professores estão falando. E o professor estava falando sobre os mitos da Bíblia. Que tudo é mentira, que tudo foi inventado, que tudo foi forjado. Ei, mas alguém que não tem uma experiência, ele pode até entrar no debate e perder o debate. Mas alguém que tem uma vivência com Deus, ele pode dizer, ei, você pode ter todos os argumentos do mundo, mas eu sei o que ele fez na minha vida, eu sei o que ele fez na minha casa, eu sei a mudança que ele gerou na minha história. Ei, é chegado um tempo de experiências mais poderosas com o Senhor. Ei, não é um evangelho apenas de conhecimento, e eu não estou negando a importância do conhecimento. Mas, ei, não é apenas de conhecimento, mas de profundidade na vida, na experiência, na comunhão. Ei, porque Ele fala, ei, porque Ele faz, ei, porque Ele se move. E não existem argumentos que possam vencer uma experiência. Ei, eu sei o que foi dito na minha infância. Ei, não vai viver. Ei, pais, vão para casa, leva para casa. Vocês são jovens o suficiente para ter outros filhos. Esse aí não vai vingar. Eu não vou dizer que eu vinguei, porque eu não sou um vingador. Eu sou um conciliador. Mas estou aqui vivo para a glória de Deus. Destruindo as obras do inferno. Ei, e está só começando. Satanás perdeu a chance que ele pensou ter. Agora já era. Agora o estrago vai ser cada vez maior no inferno. Ei, você foi chamado para fazer estrago no inferno. Ah, pastor, o estrago vai ser grande no inferno porque o senhor é pastor. Não, porque eu sou filho e você também é filho igual a mim. Não é um pastor que faz a diferença, é um filho que entendeu a sua posição de filho. É um filho que entendeu a sua posição de redimido, de imagem e semelhança dele, chamado a manifestar a sua glória. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Mas filhos que entendem que são filhos. Ei, você não foi chamado para ser massacrado pelo diabo. Você foi chamado para massacrar o diabo. Ah, porque eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Está na hora de comer o pão que amassou o diabo. Jesus, o pão da vida. Mas aquilo que a gente aceita, a gente não tem autoridade para repreender. Aquilo que a gente aceita, como é que eu vou repreender se eu aceitei? Eu não tenho autoridade. Eu me lembro um dos meus assuntos favoritos é a autoridade do crente. Eu gosto muito desse assunto de autoridade. E eu me lembro, eu acredito que foi a minha primeira ocorrência quando eu entrei na polícia há 13 anos atrás. Eu já sou muito grande, muito forte, como você consegue perceber. Mas há 13 anos atrás eu era quase 20 quilos mais magro. E do mesmo tamanho. Então, assim, eu acho que fazia uma diferença grande. Às vezes eu andava na rua e eu ouvia alguém dizendo, ó, o policial. Misericórdia, eu digo, eu tenho que ganhar peso. Crescer eu não consigo, mas ganhar peso, eu tenho que ganhar peso. E eu me lembro uma ocorrência que a gente foi, eu e um colega, que nos formamos na mesma turma, na mesma sala, a gente sentava perto, inclusive. Então, os dois sem experiência. E a primeira ocorrência que a gente foi sozinho. Então, a gente teve um estágio, né, laranjinha, na época não era laranjinha, a gente teve aquele estágio, depois de viatura. Depois, primeira vez, eu e ele, só na viatura. Os dois novinhos. Pegou a viatura e disse, e agora, boy? Agora eu e tu, agora vai. A gente vai, atenção, patrulha do bairro, 50, 64, 60, né? Qual era o número mesmo? Tinha um númerozinho. 6054. PB,
Papa Bravo 6054, Papa Bravo 6054, que a PCO, adiante a ocorrência. Ok, equipe, por favor, seguir para o hiper de Casa Forte. Houve um furto lá, uma tentativa de furto, e conseguiram deter o meliante. Então sigam para lá. A gente seguiu. A gente chegou lá, que a gente chegou na portaria, aí o segurança disse, só vocês, é? Eita. Aí o colega disse, vamos pedir apoio. Eu disse, não, a gente não viu nem o que é ainda. Aí eu disse, por quê? Porque o cara é bem grande. Aí eu disse, não, vamos lá. Por dentro eu estava, e agora? Como é que vai ser? Mas eu digo, rapaz, a polícia chegar com medo, dá ruim, não tá não? Vou ligar para quem? Eu liguei para a polícia estava com medo. Eu vou ligar para quem agora? Aí eu disse, vamos embora. A gente foi. Aí chegou, aí só, os policiais aqui, disse, tá, eu vou conduzir vocês lá. Aí a outra pessoa disse, mas é só vocês, é? Meu amigo. Motivação, a gente já... É só a gente. Comecei a ficar com raiva daquilo. Só a gente. Aí a gente foi, chegou lá, um negrão assim, acho que perto de 1,90 m de altura. Aquele cara meio forte, meio gordo, que tem muita força, né? Aí ele no chão, sentado, né? Ou ele estava em pé. Eu não lembro, eu sei que ele não estava deitado. Ele estava em alguma posição e ele estava em pé. Aí a gente chegou, ele estava na sala, ele estava sentado, ficou em pé quando a gente chegou. Aí eu disse, deita no chão. Aí mão na arma, né? Aí eu disse, bora, deita no chão. Só que assim, firme, entendeu? Se eu falar mais alto do jeito que eu falei lá, vai ficar ruim para você, dos seus ouvidos. Mas falei alto, bora, deita no chão. Aí ele, tá bom, senhor. Aí deitou no chão, disse, mão para trás. Aí mão para trás. Aí peguei a algema. A pulseira de Roberto Carlos, né, que fala. Aí agora ele estava no chão, deitado, com as mãos para trás e algemado. Agora, meu amigo, agora eu sou brabo. Aí eu disse, estava roubando aí por quê? Não, foi uns desodorantes que ele tentou furtar. Aí eu conversei com o pessoal, disse, vão querer ir para a delegacia. Aí o pessoal, não, a gente não quer ir não. Eu disse, chamaram a gente para quê? Não é porque a polícia é para conduzir para a delegacia. Aí eu disse, chamaram a gente para quê? Não, para dar um susto nele e tal. Disse, pronto, eu sou o bicho papão agora. Bum! Dá susto. E eu sou chamado para dar susto em ninguém. Mas vinha com um lençol branco. Oh. Aí vai para lá, vai para cá, me deu um susto nele. Aí tirou a algema e disse, vai embora. Mas assim, o que é que eu quero falar de lição? Se eu chego naquela sala, ô moço, o senhor quer deitar? Não, assim, porque o senhor, né, deve estar até cansado de estar em pé aí. Se eu quiser deitar, para eu poder lhe algemar. Mas aí eu chego e disse, bora, deita. O cara olha e diz, rapaz, esse bicho é brabo. Tem nem tamanho, mas é brabo. Acho que atirar, talvez ele saiba atirar e eu não vou ganhar da bala. Então, já que ele é brabo, eu vou deitar. Mas sabe que tem circunstância que se levanta na vida da gente. E às vezes a gente está que nem um policial. Ô moço, o senhor pode deitar? Por favor, né? Ô falta, você quer parar? Você quer sair da minha casa? Falando até que sotaque mineiro, hein? Alguém vai ficar lá. Se quer sair da minha casa, falta. Ô doença, você quer ir embora? Tem tanto lugar bonito para você passear por aí, ficar aqui na minha casa. Ei, bate o pé e manda sair, rapaz. Usa a autoridade que Deus te deu. Usa a autoridade contra a falta, usa a autoridade contra a doença, usa a autoridade contra qualquer coisa que Deus não estabeleceu na tua casa. Mas, ei, o diabo sabe quando ele olha para você, se você está crendo no que você está falando ou não. Ele não lê pensamento, mas ele lê expressão facial. Eu leio expressão facial.
Já estudei sobre isso, ia participar de júri, de julgamento. Aí tinha 7 jurados, Ministério Público, defesa. Aí um fala, depois o outro fala, depois coloca para julgamento. Para as pessoas decidirem pela condenação ou não. Mas se o Ministério quiser, o Ministério Público, ele pode ir à réplica. Ou seja, ele vai ter mais uma fala, depois a defesa vai ter mais uma fala. E aí eu ficava lendo o rosto das pessoas enquanto o Ministério Público estava falando e enquanto a defesa estava falando. E aí eu via se eles estavam concordando com o Ministério Público ou com a defesa. E eram 7, tem que ter pelo menos 4 para ganhar. Era impossível dar empate. E às vezes quando terminava a fala do Ministério Público, terminava a fala da defesa, eu dizia para o promotor ou promotora, pode colocar para julgamento que está condenado. Você tem certeza? Tenho. Ou então, não adianta ir para a réplica não, que esses aí estão com a defesa e acabou-se. E aí ia... Todos os julgamentos que eu participei, que eu dei essa dica, que eu disse, pode ir, tinha uns que eu não tinha certeza não, mas os que eu disse, com certeza, todos eles eu acertei o resultado. Por quê? Simplesmente por estar lendo a expressão facial das pessoas. Sem nenhum poder sobrenatural relacionado a isso. Lendo a expressão facial. E quando algo acontece, você tem uma expressão que você vai demonstrar medo, confiança, tranquilidade, descanso. Aí vem um relatório médico para você. Você olha para aquele relatório. O diabo está assim, olhando para tu. Misericórdia, pastor. Bate na madeira. Não precisa bater na madeira, não. Você não precisa ter medo do diabo olhando para você, não. Você tem que ter consciência de quem está dentro de você. Pode olhar para você. Se você souber que o Espírito Santo está dentro de você, você é maioria em qualquer lugar e o diabo não lhe toca. Ele olha para você. Ei, faz expressão de fé. Sabe aquela cara de fé? Sabe quando você ora e faz aquela cara de fé? Em nome de Jesus. Ei, meu irmão, a gente tem que ter cara de fé. A gente tem que ter fala de fé. Eu vou conversar com uma pessoa, em alguns minutos eu vou saber se ela está andando em fé ou se ela está andando em credulidade. Por quê? A tua fala denuncia no que você acredita. A tua fala denuncia no que você crê. A tua fala denuncia o que você vai viver. Não é nem o que você está vivendo, é o que você vai viver. A tua fala denuncia. Se você fala derrota, você está preparando um futuro de derrota. Mas se você fala vitória, se você fala fé, se você fala abundância, se prepare para viver abundância, se prepare para viver crescimento, se prepare para viver multiplicação na tua vida. Nós temos uma palavra para esse ano, para essa igreja. Ano de multiplicação. Ano de multiplicação. Já começou a viver essa multiplicação? Se ainda não começou, comece a declarar que ainda dá tempo. Estamos no 4º mês do ano. Ei, dá tempo. Primeiro quadrimestre, segundo trimestre. Se for em trimestre, se for em quadrimestre, é o primeiro. 1/3 do ano já foi. 1/3 do ano já foi. Mas dá tempo, tem 2/3 ainda. Dá tempo de Deus fazer algo poderoso na tua vida. Se tivesse um dia, Ele poderia fazer, quanto mais 8 meses que tem ainda pela frente. Ele pode fazer, esse pode ser o melhor ano da tua vida, esse pode ser ano de mudança, esse pode ser ano de transformação, porque a lei do Espírito de vida, o poder de Deus, habita dentro de você. Ei, mas que tal nos comprometermos mais em vivermos isso? Que tal nos comprometermos mais com a palavra? Que tal nos comprometermos mais em manifestarmos esse poder por onde passarmos? Que tal nos comprometermos mais? Que tal gastarmos menos tempo com outras coisas? E mais tempo com a palavra, mais tempo com a oração, mais tempo com a meditação, mais tempo ouvindo ministrações da palavra, mais tempo ouvindo audiobooks, lendo livros relacionados à palavra. Eu trouxe até 2 livros para recomendar para você. Entendendo o Poder Curador de Deus, Doug Jones. E Atreva-se a Crer, de Smith Wigglesworth, que foi compilado por Judith Coachman. Não é daqui não. Ei, pega, meu irmão, livros como esse e coloca para dentro, Smith Wigglesworth, o escritor desse livro aqui, um inglês bruto, o único livro que ele leu na vida foi a Bíblia. Ele era o pregador de um livro só, um livro mais que suficiente, a Bíblia. Mergulhou na Bíblia, mergulhou no poder de Deus.
Cerca de 20 pessoas ressuscitaram no ministério dele. Pessoas por quem ele orou e ressuscitaram. Será que a gente tem algo para aprender com um homem desse? A esposa dele, ele saiu, a esposa morreu. Quando ele voltou, ele ressuscitou a esposa. Ele disse, por que tu foi sem me avisar? E ela conversou com ele, disse que queria mesmo, disse que já era a hora, ele deixou ela ir. Já pensou? Ei, não foi combinado você morrer agora não, volte. Em nome de Jesus, volte. Ei, mas não são realidades tão distantes para a gente. Pastor Gessé já orou, já viu gente ressuscitar. Eu ainda não vi não, mas vou ver, viu? Eu estou orando. Não precisa tu chegar e para o enterro agora que eu vou. Não, vai lá, ó, baixinho. Chega lá no ouvido da pessoa em nome de Jesus. Agora, no dia que acontecer, não corra não. Não corra não. Sabe, meu irmão, eu creio em milagres extraordinários. Eu creio que vai chegar gente aqui de cadeira de roda e vai sair daqui andando. Vai chegar gente aqui sem enxergar e vai sair daqui enxergando. Vai chegar gente aqui sem ouvir e vai sair daqui ouvindo. Está vindo, vai participar de um treinamento de evangelismo lá no Verbo da Vida Zona Norte. Jânio César, já pregou aqui. Aqui, inclusive, foi a primeira igreja que ele pregou fora de Arco Verde, que ele era de Arco Verde. Hoje viaja o mundo pregando a palavra. Tem vários vídeos dele no YouTube. Muita gente nas cruzadas evangelísticas, levantando cadeira de roda. Muito cego enxergando. Vai dar um treinamento aqui na Zona Norte. Dia 25. Você pode se inscrever. Não tem inscrição não, né? Tem? Tem inscrição. Tem inscrição, mas não é pago. Eu acho que... Então, não, mas é isso. Tem inscrição. Você pode se inscrever através do Tiqueto. Você se inscreve e participa, sem pagar nada. É só para controlar a quantidade de pessoas que vão estar lá. Meu irmão, homens de Deus, que têm uma história com Deus. É isso que a gente tem que encher a nossa mente. Mas tu vai encher a tua mente de quem questiona a palavra. Vai encher a tua mente de quem questiona o poder. Até é crente, mas ei, milagre não acontece mais não. Ei, milagre acontece sim. Ei, poder acontece sim. Eu quero já chamar o grupo de música. Ei, poder está disponível para mim e para a tua vida hoje. Sabe, chega de se ver pequeno, chega de se ver improdutivo, incapaz. Você é capaz, você pode. Sabe, eu acredito que esse ano vai ser o ano de maiores investimentos que a gente vai fazer até agora nessa igreja. A gente está com alguns planos, estou só recebendo os orçamentos e orando. Quando chegam os orçamentos, vamos fazer uma melhorazinha no som? 35 mil. Digo, homem, é um som? 35 mil. Não, porque tem que mudar o cabeamento, tem que mudar o caixa, tem que mudar... Mas para que isso? Para você chegar e poder ouvir uma ministração com som limpo, um louvor de qualidade. Isso melhora a tua adoração. Isso faz mais gente chegar e ficar por causa da qualidade. Alguém diz, não precisa investir nisso não. Mais gente é salva por causa disso. Porque chega, o ambiente está de excelência, a música está de excelência aos ouvidos. Isso faz com que mais gente fique, mais gente seja alcançada e mais gente seja salva. Aí tu diz que não é necessário. É necessário. Julie, nossa missionária, está lá em La Paz, na Bolívia. Teus dízimos e tuas ofertas que financiaram isso. Ah, vai investir em som e missões. A gente está fazendo também. Está declarando telão, mas em missões. Ei, acaso Deus tem que escolher onde Ele usa o poder dele, porque Ele não tem poder suficiente para dar um som de qualidade, para dar telão de qualidade, para pagar missões? Ei, nada vai nos parar, nada vai faltar. Todas as obras, todos os projetos do Senhor para esse lugar vão se cumprir. Já encomendamos telhas para tirar onde tem vazamento, onde tem telha quebrada, a gente está investindo. Estamos vendo orçamento para energia solar também para essa igreja. Também pelo menos mais de 30 mil reais também. Ah, pastor, espera quando tiver esse dinheiro todinho sobrando, aí vai. Não, meu irmão. Eu não estou dizendo para ser irresponsável também não. Mas ser ousado. Ser ousado a gente vai ficar esperando até quando?
Aí melhora a qualidade, melhora a excelência do ambiente, aí chega mais gente. Aí mais gente financia a próxima etapa, expansão da igreja, derruba tudo lá atrás, constrói em cima, dobra o tamanho da igreja. Aí o que eram 200 pessoas passa para 400, 500 pessoas por culto. E aí, é bom ou não é para o reino? É maravilhoso, meu irmão, porque é mais gente sendo alcançada. Sabe, tudo vai parar nisso. Gente sendo alcançada e transformada. Famílias sendo transformadas. Júlio está lá, participando também, ajudando no projeto Pequeninos, de lá da Bolívia. Que a gente quer começar algo nesse sentido aqui no Janga. Para cuidar de crianças. E não apenas cuidar dando comida, mas dando educação, ensinando português, matemática. Tem uma matéria, tem um nomezinho que é como se fosse procedimentos bíblicos. Ensino da palavra. Onde vão aprender procedimentos para o dia a dia de acordo com a palavra. Sabe, não adianta eu matar a fome de alguém se eu não ensinar para ela quem ela é em Cristo, o que ela pode em Cristo, e isso mudar a realidade da casa dela, da família dela. Onde esse projeto começou lá em Soledade, uma cidade do interior da Paraíba, cidade com 15 mil habitantes. 10 mil habitantes da cidade são alcançados pelo projeto. Porque lá já deixou de ser só para criança. Aí tem corte e costura, informática, cabelo, sobrancelha, unha. Tem tudo para homem, para mulher, para tudo. Tem cozinha comunitária. Lá na cidade começou uma favela. O pastor que é líder desse movimento, que é pastor Verbo da Vida, foi lá na comunidade. Tem quantas famílias aí? Acho que tinha umas 15 famílias começando a comunidade. Eles derrubam tudo e eu vou pagar casa para vocês. Alugou uma casa para cada um. Aí fizeram uma pesquisa política. Estava tendo campanha política. Colocaram o nome dele como candidato, sem ele saber, na pesquisa. 85% dos votos. Foram procurar ele. Ele disse, eu não quero não vou entrar na política não. Não fui chamado para entrar na política não. Fui chamado para ser pastor. Sabe, nada contra, é importante que tenham homens de Deus lá, que sejam pastores, que não sejam, mas que sejam homens de Deus lá. Mas sabe, eu não vou, por causa de uma popularidade, fazer o que eu não fui chamado para fazer. Porque eu não preciso da política para mudar a sociedade, eu preciso da igreja se posicionando como igreja, e nós seremos a resposta. Nós seremos a resposta para a sociedade. E ei, não tem... Quero pedir já para a diaconia se preparar para a ceia. Ei, não tenho nenhuma pretensão política. O meu chamado é ser pastor. Gosto de estudar política, falo de política, mas não vou entrar na política, até porque eu teria que deixar de ser pastor, no Verbo da Vida não pode. E eu não deixo de ser pastor por nada, a não ser que Deus me chame para outra coisa. Mas não tem proposta no mundo que me tire disso aqui. Sabe quando você é realizado no que você está fazendo? Se eu fosse olhar para empregos públicos na área policial, acho que delegado da Polícia Federal é o auge. Já trabalhei com delegados, é o auge da carreira policial. É a função mais, né, de status e ganho financeiro. Mas se sem fazer o concurso, que é impossível, chegasse para mim e disse, Guilherme, tu quer ser delegado da Polícia Federal? Rapaz, eu vou poder continuar no Janga, sendo pastor lá. Vou ser delegado aqui no Recife, eu quero. Não, vai ter que se mudar, quero não. Pode ficar com a sua função aí. Que Deus me chamou para algo maior. Juiz federal, não, Deus me chamou para algo maior. Sabe, cada um foi chamado em alguma coisa. Ocupe as melhores posições. Mas ei, não se veja menor do que ninguém. Cumpra o que Deus te chamou para cumprir. Você não precisa mendigar nada a político. Você não precisa mendigar nada a ninguém. Os políticos é que me procuram. Se eu precisar procurar político para pegar alguma autorização para fazer uma cruzada, como a gente já fez, mas sem dever favor a ninguém, com ofício, com o que precisar fazer, dentro da legalidade. Mas políticos já me procuraram. Pastor, me apoia. Rapaz, para eu apoiar alguém, tem que ter comido pelo menos umas 500 gramas de sal com ele. Você sabe que sal a gente não come muito, né? Então a gente tem que ter muito. Tem gente que está sem entender. Por quê 500 gramas de sal? É porque cada vez que você vai comer um churrasco, você come uma pitadinha de sal.
Até você comer 500 gramas, você tem que comer um bocado de churrasco, não é não? Tem que comer um bocado de batatinha frita, não é não? Tem que almoçar várias vezes até comer 500 gramas, entendeu agora? Então eu tenho que ter comunhão, de fato. Não, pastor, me apoia aí porque eu vou facilitar isso aqui para o senhor, vou facilitar. Eu já tenho quem facilita as coisas para mim, eu não preciso de apoio de ninguém para isso. Eu vou me posicionar nas redes sociais quando chegar o período político. Também não fique com raiva de mim. Pode ter uma posição diferente da sua. Como pastor eu não tenho posição. Como cidadão eu tenho. Como cidadão eu voto e me posiciono. Aqui no púlpito você não vai me ver declarar voto para nenhum candidato. Nem vamos abrir espaço aqui no púlpito para nenhum candidato falar. A gente pode orar por quem vier aqui. E qualquer um. Mas no púlpito, esse púlpito não vai ser usado para propaganda política. Vote certo quando chegar o período. Entenda o que há por trás. Entenda os programas políticos. Mas a nossa esperança não está na política. A nossa esperança está na palavra. A esperança do mundo são filhos se manifestarem como filhos de um Deus vivo. Para de achar que agora vai porque fulano vai ganhar. Para de achar que agora vai porque Flávio vai ganhar ou porque Lula vai ganhar de novo. Agora vai com Flávio, agora vai com Lula, agora vai porque a igreja vai se levantar. Não tem Flávio, por mais que seja Messias, no sobrenome que vai mudar o mundo, não. Nem Lula que vai resolver, depois do 4º mandato, vai resolver os problemas do mundo, não. Do Brasil, não. Não vai. É a igreja. É a igreja. Então se levanta como filho. Se levanta em ousadia. E não pede, não. A gente pede para Deus. Mas o que Deus já nos deu e já nos ordenou que façamos, a gente faz. A gente não pede para o diabo. A gente não pede para a falta. Então se posicione como filho. Você vai ver a história da tua família mudar. Você vai ver a história da tua casa mudar. Você vai ver a tua situação profissional, financeira, familiar ser transformada. Nós somos chamados para isso. O preço pago pelas nossas vidas foi muito alto. Jesus derramou o seu sangue para isso. Para nos reconectar. Para nos levantar. Para que nós estivéssemos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir. Foi isso que ele fez naquela cruz. Antes éramos escravos. Nele nos tornamos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes, coroa da criação, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não é pouca coisa, não. Então se levante como filho e tenha procedimento real. Você sabe que quem faz parte da família real pode vir à diaconia. Quem faz parte da família real tem autoridade. Quem faz parte da família real tem recursos. Inclusive na Inglaterra, qualquer peixe que tiver nos mares da Inglaterra são de propriedade do rei da Inglaterra. Tem várias ilhas. E as ilhas são propriedades da coroa inglesa. O rei já disponibilizou ilhas para pessoas. Então territórios debaixo de um domínio. Reino em inglês é kingdom. Desculpa a pronúncia, viu, Nicole? Não é tão... Kingdom. King, rei. Dom, poderíamos traduzir também como domínio. Uma área com o domínio, sob o domínio de um rei. Uma região sob o domínio, ou seja, debaixo do domínio de um rei. Nós fomos chamados para reinar em vida, juntamente com Cristo. Nós estamos no reino agora mesmo, reinando com Ele em vida, ou seja, dominando sobre territórios. O Janga não vai ser mais o mesmo. Por quê? Porque existe igreja aqui. Existem filhos de um Deus vivo aqui que entendem quem são. Não é de hoje que a gente declara isso, não. Mas talvez alguém esteja chegando agora. Que eu estou aqui, que eu sei que isso começou antes de mim, mas que eu estou aqui já vai fazer 3 anos. Veja o que aconteceu no Janga nos últimos 3 anos. Rapaz, a orla do Janga no Recife é o que eu escuto.
é a melhor orla para passear com a família, a orla do Janga. Hoje na região metropolitana do Recife. É o que eu escuto lá. Eu fico todo quando eu escuto isso. Ei, meu irmão, mudar regiões. Não, e o tráfico e a criminalidade? Vai sair. Vai sair. Por quê? Porque tem filhos declarando a palavra. Por quê? Porque tem um sangue de um cordeiro que foi derramado para isso, para nos dar autoridade sobre territórios. Para que nos territórios não haja criminalidade dominante, mas o que domine seja a palavra de Deus. Seja esse nome que está acima de todo nome, Jesus. Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus restaura. Jesus pega o maior traficante daqui, pode se tornar pastor, por que não? Eu creio em traficantes se tornando pastores e deixando de ser traficante, né? Só para deixar bem claro. Sabe, meu irmão, por causa desse nome. E eu quero perguntar se tem alguém nessa noite que ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida e deseja fazê-lo, para poder participar dessa ceia com a gente também, mas obviamente para poder acessar o reino, para poder ter o Espírito Santo habitando dentro de você, para poder ter esse Santo Espírito gerando mudança e transformação na tua vida. Tem alguém? Ou alguém que já viveu com o Senhor, mas se afastou? Hoje pode ser o teu dia. Tem alguém? Então agora nós vamos poder participar da Santa Ceia do Senhor, que celebra essa nossa redenção, que celebra o sacrifício dele na cruz, que nos providenciou esse lugar nele, esse lugar no reino. Mas por que a gente celebra? Mas a morte não é algo tão ruim, porque a gente celebra a morte. Porque a morte foi o pagamento do preço, mas a ressurreição foi a mudança de posição no reino. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele não permaneceu morto. A gente não celebraria se ele tivesse permanecido morto, mas ele ressuscitou. Ele não está mais naquele lugar. O túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. E essa ceia, ela celebra isso. Não é uma ceia do Verbo da vida, é a ceia do Senhor Jesus Cristo. E se você nasceu de novo, seja de qual igreja for, você pode participar conosco. E se eu nascer de novo e participar, vai ser um pouquinho de suco de uva e pão que você come. Quando a Bíblia fala de comer para si indignamente, comer para si juízo, é para quem já é filho, para quem já é nascido de novo. E come e bebe sem discernir o corpo, a Bíblia diz. O que é discernir o corpo? É entender que nós somos um. É entender a nossa posição no corpo. É entender que o meu irmão é tão importante quanto eu. E se eu pequei, você se arrepende e deixa. E em quanto tempo o Senhor me perdoa? Ele já perdoou. É só você receber o perdão se arrependendo. Ele já perdoou na cruz. Amém? Então os diáconos podem distribuir. E a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, e acima de todos
acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ceia fala, aleluia. Ceia fala de redenção, ceia fala de perdão de pecados, ceia fala de restauração, ceia fala de nova posição espiritual. E essa nova posição espiritual traz para nós privilégios e responsabilidades. Privilégio muito maior do que responsabilidade. Ser filho, ser salvo, ser herdeiro, ser rei nessa terra juntamente com Cristo, não pelo que nós fizemos, mas pelo que Ele fez, não por mérito nosso, mas por mérito dele. Mas responsabilidades, andar na palavra, andar em santidade, andar em amor, andar em perdão. E a Bíblia diz que na noite em que foi traído, ele tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Na noite em que foi traído, com Judas sentado à mesa também, juntamente com ele. O que Judas fez, ou estava para fazer, não mudou o que Jesus era, não mudou quem Jesus era e o que Jesus fazia. Ei, o erro dos outros não pode mudar o meu e o teu procedimento. Cada um faz o que quer e cada um dará conta de si mesmo. Ah, foram injustos comigo. A Bíblia diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Fizeram mal para você? Imagina a colheita que tu gera no reino do Espírito se tu retribuir com o bem. Se tu faz o mal de volta, qual mérito tem nisso? Qual cristianismo tem nisso? Mas se tu paga o mal com o bem, se tu retribui alguém que tentou te derrubar, projetando essa pessoa, promovendo essa pessoa, amando essa pessoa, isso chega na mente dela e vai ficar lá, ó, por mais má que ela possa ser. Mas a tua atitude vai colocar brasas na mente dela, que vão ficar lá. Por que ele está fazendo isso comigo? Por que ela está fazendo isso comigo? E isso vai fazer pessoas conhecerem Jesus através do nosso procedimento. Levanta o teu cálice, o pão, e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças pela redenção conquistada na cruz. Obrigado pelo preço pago naquela cruz, que nos redimiu, que nos guardou, que nos libertou, que nos justificou, nos santificou, nos purificou. Que nós possamos ter atitudes correspondentes com essa posição que o Senhor nos deu. Andando em santidade, andando em amor, domínio próprio. Que as nossas atitudes possam dar glória para o Senhor Jesus, que pagou o preço pelo nosso pecado na cruz. E hoje, nenhuma condenação mais há sobre nós, os que estamos em Cristo. Porque o teu sacrifício nos livrou da morte e da condenação, e nós te damos graças. Nos arrependemos daquilo que não te glorifica, daquilo que não te honra, e queremos nos colocar na posição de sermos santificados, transformados e mudados de acordo com o teu caráter, de acordo com o teu bom procedimento, através da força santificadora da tua graça. Sabemos que não é na nossa força, mas é na tua graça que nós podemos nos santificar. E nós te damos graças em nome de Jesus.
Amém. Você pode participar.